O dólar atingiu a menor marca frente ao real desde o início da pandemia. Fatores como os juros altos no Brasil e também a valorização de bens primários ajudaram na queda. Mesmo com os altos e baixos do mercado, a moeda americana teve queda e atingiu o menor valor desde o início da pandemia de Covid-19. Entre os principais fatores que contribuem para a oscilação estão os juros altos no Brasil, que atraem fluxo de capital, e a valorização dos bens primários, provocado pela guerra na Ucrânia. Hoje, o dólar atingiu o menor valor desde 4 de março de 2022, uma semana antes da Organização Mundial da Saúde decretar a pandemia no mundo. Daquela data, a moeda fechou a R$ 4,58. Em abril do ano passado, um dólar custava em torno de R$ 5,66, ou seja, R$ 1 mais caro do valor de mercado hoje. A queda da moeda americana facilita a vida de quem pretende viajar, importar produtos e ajuda ainda a controlar a inflação. Por outro lado, setores que exportam, como a agricultura, sentem negativamente a queda, já que as negociações dos produtos acontecem em parte tendo a moeda americana como base. Mas os consumidores mais uma vez saem na vantagem, pois os produtos e alimentos, à base de trigo, por exemplo, ficam mais baratos. Pois é, queda do dólar, gasolina nas alturas e também abono salarial. A economia está sempre em pauta e precisamos estar atentos a todos os detalhes. Hoje, a Sulamita França está ao vivo com o especialista para falarmos sobre o assunto. Sula, mais uma vez, uma boa noite para você. O que você traz aí de informação para a gente a respeito dessa queda, do dólar? Muitas pessoas estão aí animadas, mas é preciso algumas precauções, correto? Com certeza, Elias, é necessário a gente ter alguns cuidados, nesse momento, que é um momento de oscilação aí no mercado, na economia brasileira. E para entender mais sobre esse assunto, a gente convidou o professor e economista Guilherme Ventura, que vai falar com a gente sobre isso. Guilherme, muito obrigada pela presença, uma boa noite para você. A gente viu que o dólar, está tendo essa queda, mas às vezes ele oscila muito, hoje aumentou um pouquinho. A que se deve realmente essa oscilação nessa moeda estrangeira? Bom, boa noite. O dólar é um ativo que a gente chama financeiro, e ele funciona também como todos os outros ativos, nessa oferta e procura no mercado. Então, quando a gente tem, como está acontecendo no momento atual, mais entrada de dólares do que saída de dólares, mais oferta de dólares do que demanda de dólares, então, nesse caso, a moeda cai e é isso que a gente está vendo aqui agora. E aí a gente quer saber, Guilherme? Muitas pessoas procuram viajar nesse período e querem juntar um dinheiro, comprar dólares. É o melhor momento? E agora nós estamos num período que o dólar está em condições melhores, então é um bom período para comprar, mas a gente deve pensar que quem está planejando uma viagem, ele não está querendo especular com moeda estrangeira, o objetivo dele é viajar. Então a melhor alternativa para isso, a melhor estratégia é ir comprando aos poucos, fazendo realmente essa poupança em dólares, e aí você vai ficar como se fosse o preço médio de aquisição dessa moeda, não correndo o risco de uma hora para outra ter grande oscilação que possa comprometer sua viagem. E falando também da economia brasileira, a gente está tendo uma alta no preço dos combustíveis, o setor de alimentos também está sendo muito afetado. A que se deve, essas mudanças? Tem relação com a guerra também que está acontecendo na Ucrânia? A gente vê, num primeiro momento, teve um choque mais ligado à recuperação das economias no mundo inteiro, depois da saída da pandemia. Isso fez com que as commodities começassem a aumentar e mais recentemente a gente teve o dólar para cima e também essa sequência de aumentos das commodities. Agora, com essa queda do dólar, está refreando um pouco, mas mesmo assim o impacto ainda é muito grande em todos os commodities minerais, todos os minérios e a parte também ligada aos alimentos, a parte ligada ao petróleo. Então nós estamos numa fase realmente de custos, porque todos esses insumos, todas essas commodities, elas funcionam como insumos, como materiais, como matérias-primas que vão ser usadas no processo produtivo. Nós estamos numa fase de um choque muito grande de custo na economia brasileira.
E aí, vendo essas mudanças que a gente está tendo, né, na crise de alimentação, que a gente já comentou agora, no petróleo, o que a gente pode esperar para esse ano de 2022? Olha, esse ano de 2022, infelizmente, todos os analistas são de um crescimento muito baixo, né? Está se falando em alguma coisa entre 0% e 1%, muito abaixo do potencial que a economia brasileira tem. É muito em função também de que a gente está passando por uma fase para combater a inflação, né? De uma política monetária muito apertada, os juros estão muito altos, só está se esperando começar a ter alguma melhora para o segundo semestre. Então, nós estamos numa fase aí, realmente, a inflação subiu muito, ela acabou tirando renda de todas as famílias, de uma maneira geral, os preços andaram na frente das rendas, na frente dos salários, então a gente teve uma queda dos rendimentos reais das famílias aqui na economia brasileira. Então, tudo isso aí mostra, assim, para frente um crescimento ainda fraco. E aí, vamos ver se os fundamentos da economia melhoram para 2023 e 2024 a gente tem um desempenho melhor. Falando desse crescimento também na economia, né? Recentemente, algumas pessoas foram agraciadas com o abono salarial. Esses valores também ajudam a movimentar, ajudam nessa recuperação, Guilherme? Tem várias medidas que estão chegando, né? Além do abono salarial, você tem a questão também do 13º de aposentados, que vai estar chegando também, a questão de liberação de recursos de FGTS. Então, está se fazendo uma política aí pelo lado fiscal, vamos dizer assim, de liberar rendas, né, da economia, para justamente ver se o desempenho macroeconômico de uma maneira geral do país melhora e o nível de desemprego possa cair ao longo desse ano. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação. Elias, então a gente continua aí acompanhando, né, como vai ficar a economia brasileira, que está bem balançada. Excelente, Sula. Muito obrigado pelas informações. Agradeço também ao Guilherme. A gente espera, claro, contar com ele aqui outras vezes.